Boa noite a todos que estão ouvindo o programa Alimento para o Espírito. Alimento para o Espírito, nesse momento, vamos ao que interessa ao meu amigo, à minha amiga, aqueles que ainda não entenderam que já têm o direito adquirido à salvação do Espírito, ou seja, a vida eterna. Porque a última viagem para o desconhecido é naquele momento em que a pessoa está entre a vida e a morte. Então essa viagem é a vida após a morte, a morte após a morte. Quando eu digo a morte após a morte, é o sofrimento eterno. Então o espírito não morre após a morte física. Tanto é, se alguém esfaqueia um defunto, com certeza ele não vai ter reação de dor. Já se esfaquear uma pessoa em vida, a reação será de dor. Então, meu amigo, minha amiga, preste muito bem atenção, porque esse momento é importante na sua vida. Que o mundo aí que você está vendo é apenas um mundo ilusório, passageiro, é um mundo o qual o mal domina, mas que você tem o direito já adquirido à vida eterna. Então me ouça. Então quem sente a dor? O espírito ou o corpo? É claro que é o espírito. O corpo sente o reflexo quando a pessoa está viva. Estando ela morta, ela não sente dor, então é o espírito que sente dor. O corpo sente o reflexo. E a ciência explica isso. Os dendritos são prolongamento do neurônio que garante a recepção dos estímulos, levando o impulso nervoso em direção ao corpo celular. Ou seja, dendritos são nervos, que do cérebro liga a todo o corpo. Por isso que a pessoa, estando viva, se atinge ela tendo o espírito, ela sente dor. Quando o espírito sai do corpo, já não sente mais nada. Então, saiba que você vai morrer um dia. E o seu espírito, ele não morre. Ele não morre. É vida eterna ou sofrimento eterno, você poderá decidir, mas que você tem direito à vida eterna, adquirido por Jesus Cristo, você tem. Que ninguém vai para o inferno por causa do pecado. A pessoa vai para o inferno por rejeitar o preço pago pelo pecado, que é o sangue do Senhor Jesus, já vertido na cruz do Calvário. A grande maioria dos neurônios apresenta uma grande quantidade de dendritos. Quando uma alma está desencarnando, alma se refere à personalidade ou índole. Por exemplo, o animal tem alma, porém não tem espírito. O exemplo aí, o cachorro é cachorro, gato é gato, cavalo, gato é gato. Isso é personalidade, é alma. Tanto é que o gato não ladra, mia. O cavalo não mia, rincha. Então, isso é personalidade da alma. O ser humano não. Os animais vivem e aprendem por instinto. Agora, a criatura humana já possui espírito. Você é um ser espiritual, inteligente, ou seja, o ser humano, a criatura humana tem o sopro divino.
Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas fôlego de vida, o espírito, né? E o homem passou a ser alma vivente. Deus nos deu o espírito. Aí teve a primeira corrupção no mundo, Gênesis capítulo 2, versículo 8. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Existem provas evidentes do local no Oriente até os dias de hoje. Prova incontestável. Como? Você lê lá em Gênesis capítulo 2, versículo 10, diz: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo em 4 braços. Então, se você quiser pegar a geografia, você vai lá. E diz aqui no versículo 11, o primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cuxi, hoje deve ser lá no Oriente, Iraque, aquela parte, né? Versículo 14, o nome do terceiro rio é Tigre, pode ver que tem na geografia, é o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates, está lá. Então, está lá, geograficamente existe. Hoje, o Tigre e o Eufrates são rios muito importantes que fornecem água à cidade da Turquia, Iraque e Síria, e que cruzam a fronteira com a Turquia. Você pode ver que lá existe. Então, a Santa Palavra de Deus, ela não erra. Já estava escrito. O Éden era e é um local de encontro na região da Mesopotâmia. O jardim no Éden já não se encontra mais no local, e sim em outra dimensão. Gênesis capítulo 3, versículo 24. E expulsou o homem, colocou o querubim ao oriente, no jardim do Éden, e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho, preste bem atenção, da árvore da vida. Então a árvore da vida que estava lá na terra, no Éden, em um jardim, Deus a levou para outra dimensão. Pode ler lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente, olha aí, da árvore da vida, que se encontra onde? No paraíso de Deus. E por que Deus fez isso? Por causa do início da primeira corrupção humana. Gênesis capítulo 3, versículo 2, respondeu-lhe a mulher, a Lúcifer, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que é a árvore da vida, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, esse não era a árvore da vida, esse fruto do meio do jardim era uma árvore proibida, não era o da vida, mas era uma árvore proibida. Para que não morrais. Morrais aqui seria a obediência a Lúcifer, conheceria o mal e iria ser encorpado lá em índole maligna. Morreria como? Na comunhão direta com Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 4. Então Lúcifer, a serpente, disse à mulher: é certo que não morrereis. O diabo sempre engana as pessoas. Versículo 5, porque Deus sabe, no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
a árvore a qual Deus se referiu a Adão para não se alimentar, ela poderia ser uma árvore alucinogênica. Exemplo, né? Uma árvore chamada escopolamina é extraída de planta da família das daturas. No Brasil, elas são conhecidas como estramônio, lírio, saia branca, saia roxa, trombeta ou zabumba, né? O chá dessa planta provoca alucinação, que podem durar até 48 horas. A origem dessa árvore, América Central, Datura stramonium, Datura fastuosa, Datura metel. Ela vem também da Ásia Ocidental, olha aí, oitavo o jardim, Europa Meridional. E com certeza Eva e Adão, através da desobediência, Lúcifer, provando aquela fruta, tiveram alucinações. E aí ficou fácil para Lúcifer agir na mente de ambos com o pecado da sodomia. Então, antes da corrupção, Gênesis capítulo 2, versículo 25, ora, um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Após corromperam, comendo aquela fruta que deu alucinação e Satanás agiu na mente deles e colocou a marca do pecado original, Gênesis capítulo 3, versículo 9, e chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou, onde estás? Versículo 10, respondeu, ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então veja que não era nada de maçã aí. Era uma árvore que tinha um fruto que dava alucinação. Na obediência a Satã, a mente ficou totalmente alucinada e Satã incutiu a sodomia. É como uma pessoa drogada hoje. Ela perde a mente, o diabo trabalha, tem pessoas que até se suicidam. Aí originou o pecado original. Malícia e sodomia. Segunda consequência do pecado original, inveja, ciúmes e assassinato. Veja que tem uma sequência do conhecimento do mal. Gênesis capítulo 4, versículo 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo? Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim com ciúmes contra Abel, seu irmão, e o matou. Até hoje, inveja, ciúmes, leva a pessoa a fazer esse delito por causa da obediência, do pecado original, que o homem perdeu a comunhão com Deus. A humanidade ficou com a mente à mercê da frequência do mal, ou seja, espiritualmente cativa, escrava do mal, afastando-se do Deus Criador, perdendo a imortalidade. Gênesis capítulo 3, versículo 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, olha lá, e come e vive eternamente. Versículo 23, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim no Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Agora aí, eles com o pecado original já perderam a eternidade, terão que lavar a terra, trabalhar, e o pecado tomou conta, né? A oportunidade de reconciliação. É isso aqui que eu quero que meu amigo, minha amiga,
Entenda, o sistema humano pegou a palavra religare e a deturpou com a palavra religião, como vários caminhos para religar a Deus. A palavra religião, ela deriva do latim religare. Então, religar, voltar a ligar, é voltar a se ligar a Deus. Por isso que eu digo que os homens pegaram esta palavra religare, transformaram em que ela é religião, só que colocaram vários caminhos para se religar a Deus. Por isso que dá problema, né? A pessoa ela não entende e fica ali buscando caminhos para se justificar a Deus. E também se tornou ateu por opção, no grego ateos, que significa sem Deus. Isso é por opção, né? Conhecendo a verdade, vamos lá, João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Então tem que entender, meu amigo, minha amiga, sendo Jesus o Cristo gerado pelo Espírito Santo, não herdou o cromossomos do pecado original, pois não houve contato de José com sua esposa. Mateus capítulo 1, versículo 20. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo, apareceu a José. O anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Por isso que Jesus, ele nasceu sem o cromossomos do pecado original. Versículo 21, ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o mundo, o seu povo dos pecados deles. O resgate não foi com coisas corruptíveis, como religião, né? Mas 1 Pedro capítulo 1, versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos largaram, religiosidade, né? 19, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. Este mistério nos torna novamente, espiritualmente, a herança perdida, ou seja, a vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então a dívida do pecado original, ela já foi cravada na cruz do Calvário. Colossenses capítulo 2, versículo 13. E a vós outros que estáveis mortos espiritualmente pelas vossas transgressões, pelo pecado original, pela vontade desenfreada da vossa carne, Jesus vos deu vida, juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, até o pecado original. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que nos era contrária, ela era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial. Jesus removeu inteiramente, encravando-a na cruz. A salvação é pela fé. O crer não é por sentimento e emoção. Eu sinto de entregar a vida a Jesus. Não, tem que ser pela fé. Tem que crer que Jesus Cristo já pagou o preço pelos seus pecados. Efésios capítulo 2, versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros, século 21, né? A suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco
em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Então a fé, a ciência, não tem explicação para a fé. Assim como o milagre, a medicina não explica. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Entenda isso. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então você não viu Jesus lá morrer, mas ele morreu. Você tem que ter essa convicção para a vida eterna. Então eu vou dar um prólogo aqui. Células reprodutivas, germinativas ou gameta, espermatozoides e óvulos, né? Então, tem 23 cromossomos. Essas células unem-se no processo reprodutivo, dando origem às células somáticas. Então, o ser humano tem 46 cromossomos. Jesus só tinha 23 cromossomos da parte de mãe. Por isso, não herdou a genética do pecado original. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, não quiser, o próprio Jesus diz, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Versículo 48. Quem me rejeitar e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa o julgará no último dia, no dia do juízo. Que você, meu amigo, minha amiga, espiritualmente não precisa esperar o dia do juízo para ser julgado e ser lançado num lugar de tormento eterno. É só entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador. Então, a profecia 560 anos antes de Cristo, hein? Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele, Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 10. Todavia, a Deus agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quer dizer, ele morreu na cruz, tomou o pecado do mundo sobre ele, ele não tendo pecado, mas tomou. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a sua vontade do Senhor prosperará nas tuas mãos. Então, meu amigo, minha amiga, é simples de tudo. É só você entregar a sua vida a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pela fé, não por sentimento. É confessar assim, Senhor Jesus, entendi a tua santa palavra, eu não sou perfeito, sou pecador, careço da tua graça. Entendendo que já foi pago na cruz do Calvário a dívida do pecado original, eu entrego a minha alma, meu espírito, meu consciente, meu subconsciente a ti como meu único e suficiente Salvador. Me perdoa os pecados, me faz crescer na tua presença, a tua graça, entender mais da tua graça. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Então você faça essa oração e o Espírito Santo, que convence o homem do erro, do pecado e do juízo, é que fará obra na tua vida. Que o próprio Jesus diz, vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei.
Então, é Jesus que vai te abençoar e te libertar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.